Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Na Verdade. É uma alegria tê-los aqui conosco e para tratar de um assunto que já foi pincelado quando em um dos episódios anteriores nós falamos sobre a cultura da morte. Naquela oportunidade, nós verificamos que a cultura da morte não é um tema único. Na verdade, ela engloba diversos temas, diversas abordagens que vêm sendo feitas como se fossem diversos tentáculos. Então, ela trata de aborto, ela trata de feminismo, ela trata do empoderamento da mulher, de eutanásia, suicídio assistido. O que ela busca? Ao fim e ao cabo, é a destruição total da família como a célula principal da sociedade. E um desses tentáculos que foi ventilado naquele programa, se você não assistiu, acesse ou pelo site ou pelo YouTube, que você vai conseguir ver aquele programa que foi excelente. Um dos tentáculos é o tema do nosso programa de hoje, que é a ideologia de gênero. Nós tratamos sobre a cultura da morte com a professora Andréa Medrado Serrano e já deixamos lá o convite para que ela voltasse para falar conosco sobre a ideologia de gênero. E cá está ela, professora, muito obrigada pelo seu retorno aqui para tratar desse tema que é tão importante para nós. Obrigada, Vivi, eu agradeço mais uma vez pelo convite e vamos lá conversar com o pessoal sobre a ideologia de gênero. Oi, Isa, boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, professora. Boa noite, Isa. Obrigada de voltar. Eu que agradeço. Finalmente, né, Isa, nós vamos tratar da ideologia de gênero, que é um assunto que nós estamos sempre conversando de bastidores. Eu, Isa, trocando mensagens com a produção do programa, sobre reportagens que aparecem. E nós percebemos que da mesma forma que com os outros tentáculos da cultura da morte, com a ideologia de gênero não é diferente. O que estão querendo nos vender não é, na realidade, o conteúdo desse produto. Ideologia de gênero não é aquilo que eles vêm querendo passar para nós, como algo bonitinho, como algo que é próprio do ser humano. E eu já começo com a professora fazendo essa pergunta. Professora, o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero parece que é algo muito tranquilo de se explicar, mas não é. Quando nós tivemos um episódio no país em que famílias se uniram contra a ideologia de gênero nos planos de educação, nós tivemos ali uma forma de explicar para essas famílias e para as pessoas muito básica daquilo que é o propósito da ideologia de gênero. Então, quando você fala dentro de um contexto, principalmente educacional, que ninguém nasce homem ou mulher, isso vai sendo construído com as vivências e experiências na sociedade, isto é ensinar ideologia de gênero. Mas a ideologia de gênero, de fato, é uma agenda. É uma agenda que hoje é política, né? Além de política, ela é sociológica. E a gente entra de novo na questão sociológica. Por quê? Porque a ideologia de gênero vem com uma teoria que tenta alterar a própria percepção da realidade na sociedade. Mas de que maneira? Na pessoa. Como? Dizendo para ela que ela não tem ali que se importar com a realidade. Parece loucura dizer isso, mas é o que acontece. A ideologia de gênero diz que o sujeito, ele não é homem nem mulher, ele é uma folha em branco, moldável, para sempre. Para sempre. A grande ideóloga dessa teoria, dessa corrente da ideologia de gênero, a Judith Butler, ela trata disso no livro dela, Problemas de Gênero, de que essa questão é um eterno devir, é um vir a ser, ele nunca vai ser completo. Então, ela defende, a ideologia de gênero, a partir da Butler, defende acabar com o que eles chamam de binarismo. O que é binarismo, né? A palavra é a questão de existir homem e mulher. Não se pode mais haver binarismo. O que tem que acontecer? É um ser sem forma, sem definição, que vai sendo moldado no dia a dia, a partir das experiências, a partir da vivência, a partir das relações.
Então, a ideologia de gênero, ela é exatamente isso, a desconstrução do ser humano na sua identidade, tirando desse ser humano aquilo que ele é, porque para a ideologia de gênero o sujeito não é. Não existe sujeito, ele é um eterno acontecer, se transformar, se fazer, né? Acho que vale a pena, é um livro muito chato de ler, mas se a gente quiser entender um pouquinho disso, na teoria de quem desenvolveu essa estrutura ideológica da ideologia de gênero, o livro da Judith Butler, Problemas de Gênero. É importante, quem quiser se aprofundar nessa questão do que é, né? É difícil você até dizer o que é para eles, porque nem eles sabem, né? Mas ela diz lá, com todas as letras, que a ideologia de gênero propõe o fim do binarismo, aquilo que homem e mulher, que é tudo igual, um ser sem forma, um ser que vai se formando a partir das experiências, se quiser ou não. É uma folha em branco. É uma folha em branco que vai sendo escrita a partir do próprio desejo. Né? Nós temos documentos aí que identificam, que definem ideologia de gênero como um desejo interior, como um sentimento interior de ser aquilo que quiser no momento em que quiser. Então é subjetivo, é um conceito subjetivo, não tem definição própria, e se não tem definição, como que a gente vai tratar disso como teoria, se não como ideologia? Não tem definição, mas eles querem impor para toda uma sociedade. Dessa forma, o gênero, né, que a Judith Butler conceitua como fim do binarismo, como fim do conceito de homem e mulher, uma folha em branco, é o que a gente pode chamar de ideologia de gênero hoje. Isso tem desdobramentos, inúmeros desdobramentos, principalmente na área educacional, mas de maneira mais sintética, ideologia de gênero é isso. Na família, especificamente, quais são os impactos que nós já percebemos hoje? A família, ela tem sido visada na questão do gênero por uma única razão. Se você não tem identidade, se o indivíduo já não tem identidade, se a pessoa não tem identidade, como se tem família? Se não existe homem e mulher, os papéis não são claros, nem papel social e nem papel sexual mesmo. Como que você tem uma família se você não tem esses papéis bem definidos? Se você tem a desconstrução, né? A gente chama a ideologia de gênero de uma ideologia desconstrucionista. Ela visa a desconstrução do conceito de família. E aí ela passa a definir família por apenas uma palavra. Família é o que ela quiser dizer que seja. Já não é mais a realidade. É por isso que a ideologia de gênero ela é completamente antagônica à realidade. Né? Então a família ela se vê atacada por quê? Porque se a família formada por pai, mãe e filhos está ali recebendo informação de que não existe homem e não existe mulher, se a mulher, que é mulher na sua natureza, que é mulher na sua biologia, já não pode ser mais considerada como mulher, o que é aquilo ali? É um questionamento que a gente precisa se fazer. Se não tem mais homem e mulher, como tem família? Aí a gente entra noutra questão, porque família não é só homem e mulher, família é qualquer coisa. Família é qualquer coisa que eu queira que ela seja. Exato. É muito curioso a gente perceber que você sai do campo daquilo que é, da realidade, para ir para aquilo que eu quero que seja. Né? Nós saímos daquilo que de fato é. E aí não tem como não me vir a Gênesis 1. Deus criou o homem e a mulher. E tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, que chama Julián Marías, que ele diz que a vida humana ela só pode ser vivida de duas formas. Na forma masculina e na forma feminina. E nós perdemos isso se nós acreditamos que o ser humano é uma folha em branco. E o que eu fico pensando, professor, assim... Essa palavra gênero, né, de uns anos para cá, que ela foi sendo absorvida em... Você vai preencher um cadastro. Antes, sempre era sexo, né? Feminino, masculino. Agora vem essa palavra gênero.
Será que, não sei, mas essa mudança é justamente para ir afastando cada vez mais da realidade? Porque o sexo, ele remete ao sexo biológico, né? Quando você fala sexo, ou é homem ou é mulher, não tem, baseado mesmo nos órgãos genitais, né? Isso, a hora que o bebezinho nasce, hoje não precisa nascer no ultrassom, né? Que vê lá no ultrassom é uma coisa muito concreta, muito real, é aquilo. Então, será que essa palavra foi substituída para já começar a afastar as pessoas da realidade? E daí entra nessa questão subjetiva? Sem dúvida. Quando a palavra gênero entrou eu não sei dizer, não sei se posso dizer opinião pública, mas quando entrou na academia, eu acho que fica melhor de dizer. Academia, você diz, é quando chegou nas universidades. Isso. Quando essa palavra chegou na academia, ela já chegou subvertida. Quando você diz sexo, você sabe exatamente o que se está dizendo. Ponto. Para um lado ou para o outro, você sabe o que está sendo dito. Não tem dúvida. Mas quando você diz gênero, você está dizendo o quê? Como boa professora de português, boa por minha conta, óbvio, né? Mas como boa professora de português, a gente sabe que quando a gente usa gênero na gramática, a gente se refere a gênero das coisas. Quando eu vou falar de gente, eu uso gênero, eu uso sexo. E gênero a gente usa lá, comum de 2 gêneros. A gente usa no gênero do substantivo. A gente não usa para as pessoas. Para as pessoas, no máximo, é gênero humano, né? Humano, que é o quê? O todo, assim. Exatamente. Né? Agora, quando você pega uma palavra que já tem um significado, veja, ela já era usada, as crianças já estavam acostumadas, as que tinham boas aulas de gramática, pelo menos. Os professores, as pessoas sabiam o que era. Pessoal, olha só, a gente vai fazer aqui um exercício de gramática e a gente vai ver o gênero dos substantivos. Tá bom. Gênero masculino e feminino para coisa. Para coisa. Isso é muito interessante. Por quê? Porque aí você usou uma palavra que era usada para coisa, e aplicou ao ser humano, a pessoa. Você está transformando aquele ser humano em coisa. E é exatamente isso que está acontecendo, né? Exatamente. Então você veja, a palavra gênero tinha o seu significado, ela é retirada do seu significado, transportada para outro lugar, e aí confunde as pessoas. Lógico, os ideólogos, aqueles que estão tramando tudo isso, não. Mas quem está ali e ouve gênero, não, claro, eu usava para lápis. Para substantivo, caneta, né? É verdade, gênero masculino, feminino, tá bom. Mas aí que tá aquilo que é nefasto nessa ideologia, como em toda ideologia. Ela ressignificou uma palavra sem explicar para o seu interlocutor o que ela estava querendo dizer. E isso é nefasto. Mas é também uma boa jogada. Se não fossem as pessoas que estão trabalhando na causa da defesa da vida contra a cultura da morte há muito tempo, eles teriam vencido muito fácil, como venceram em muitos lugares. Mas o que aconteceu, de fato, foi isso. Eles usaram a palavra gênero, uma palavra que todo mundo já conhecia, ressignificaram, deram outro significado, aplicaram essa palavra com um significado que só eles conheciam, os outros não. E causou uma confusão nas pessoas, né? Tanto que quando essa palavra foi inserida nos relatórios internacionais, teve uma conferência sobre a mulher em Pequim, uma conferência da ONU, lá essa palavra entrou de fato nos relatórios e as pessoas ficaram muito encucadas com isso. Peraí. O que você quer dizer com isso? Gender, não. Quer dizer sexo, é a mesma coisa. A gente está usando como sinônimo. Ah, vocês estão usando como sinônimo? Maravilha, então deixa sexo. Se é sinônimo, não vai ter problema. Bom, aí causou uma confusão. Os ideólogos, óbvio. Não. Imagina, agora a gente vai dizer aqui o que é. Olha só, a gente não vai tirar essa palavra porque nós não vamos mais deixar a mulher submissa às questões sociológicas patriarcais. Ué, peraí, mas não é sinônimo de gênero, de sexo?
então tem alguma coisa errada. Então tem mais né? coisa Então aí. não é só isso. E a partir daquele momento foram feitos estudos, e esses estudos foram ficando muito mais robustos, né? Que bom, porque muitas pessoas foram se dedicando a esses estudos e foi se descobrindo, os teóricos dessa ideologia, os propagadores, e aí isso que trata o ser humano como coisa foi ficando mais conhecido. Mas, infelizmente, entre os acadêmicos, entre as pessoas que estão estudando isso com mais afinco, para a população mesmo, isso demorou de ser ventilado, demorou de ser dito. E em muitas coisas, se a gente for olhar, em muitos países isso passou como um trator. As pessoas não se deram conta. Acolheram aquilo como sinônimo de sexo, realmente, e no fim não era. Eles se viram ali escravos da palavra e a partir da escravidão da palavra se tornaram submissos à ideologia. Então, tem muita... foi feito um trabalho muito bem feito de desconstrução do intelecto e de desconstrução da realidade e que deixou as pessoas tão vulneráveis a essas mentiras que são contadas todos os dias. E hoje, poucas pessoas têm força, porque não têm conhecimento, para combater essa ideologia de gênero. Professora, assim, só acho que é importante a gente tratar isso logo de cara, assim. Talvez quem esteja assistindo a gente fique um pouco mexido, porque entende o que a gente está dizendo, sabe, pela lei natural, né? Sabe que o ser humano é homem e mulher, que não tem nada de papel em branco, entendeu? Que não tem nada de, dependendo do que eu for vivendo, no dia eu vou escolher isso ou aquilo, amanhã eu escolho. Percebe o quanto isso não tem solidez, mas, por outro lado, ela pode ficar com um certo receio de que essa ideologia é apenas para combater o preconceito. Uhum. Que eu acho que essa é a grande armadilha, né? Uhum. Porque quando eles querem impor as questões de gênero, eles querem dizer o quê? Que a gente tem preconceito com as pessoas que têm uma confusão em relação à sua identidade sexual. E não é disso que se trata, né, professor? Sim, sim. É verdade. Isso também é uma isca, né? Como a gente sabe, a gente falou aqui num programa passado, que a violência contra a mulher se torna uma isca para se propagar o aborto, se avançar com a agenda abortista. A questão de combater o preconceito também é uma isca na ideologia de gênero. Tanto para a mulher, quanto para as pessoas que têm lá suas orientações e tendências diferentes do que eles chamam de heteronormatividade. Quem usa essa palavra, inclusive, é a Judith Butler, que cunhou ali a ideologia de gênero. Mas eu vou além disso daí. Se essa ideologia diz que não existe homem e não existe mulher, como que ela serve para combater o preconceito contra a mulher? Será que a gente não pode se fazer essa pergunta? Ah, mas olha, professora, tem um problema. Isso daí é para ajudar e para combater o preconceito contra os homossexuais. Meu amigo, se não tem homem nem mulher, e eu sei que um homossexual é um homem que sente atração por outro homem, e não existe homem nem mulher, como que a ideologia de gênero está me ajudando a defender esse homem, essa pessoa? Então, mas aí a gente percebe que ela é munição para alavancar também o feminismo, para alavancar o movimento LGBT, parece que vira tudo uma coisa só. Sim. Né? Tudo, parece que reforça o outro, né? Sim. A pauta do feminismo ela é reforçada, os documentos da ONU, a Agenda 2030, que é um documento de orientação da ONU para o desenvolvimento, né, das nações. Ali, no ponto que ele trata especificamente, se não me engano é o item 17 ou 13, quando ele fala da mulher, ele inclui ali a questão do gênero da mulher, né? Sim. Então ele associa a defesa da mulher com as questões de gênero. E o movimento LGBT entra junto também nessa defesa das questões de gênero.
essas associações, elas não são por um acaso, né? É uma isca que vai puxando a outra e vai nos fazendo reféns, né, professora? Sim, porque eu acho que o objetivo é o quê? É nos mobilizar de alguma forma. Então, eles não vão conseguir nos mobilizar para essa causa dizendo aqui ela veio. Eles vão pegar o quê? Um ponto verdadeiro que ninguém quer que o outro sofra preconceito, né? Isso ninguém quer. Então, eles vão dissimular para tentar mobilizar as pessoas por aí. Então, para já, tem que ficar claro o quê, gente? Não se trata disso. Não é disso que se trata. Se trata de, inclusive, usar essas pessoas como instrumento para chegar no ponto final. Do mesmo jeito que a mulher é usada, instrumentalizada, para que se chegue ao aborto, tudo. Essas pessoas que têm uma identificação, né, diferente, uma atração diferente, essas pessoas também são utilizadas pela ideologia de gênero para que se chegue... Eu acho que o ponto central, pode me corrigir, tá, professora? Não pode me corrigir mesmo, mas o ponto central é essa desconstrução da pessoa humana. Então, mas mesmo. acaba sendo contraditório, né, Isa? Porque se não tem homem, não tem mulher, como que se defende uma bandeira LGBT? Não é? É porque, na verdade, não deve... Exato, porque, na verdade, ninguém está defendendo ninguém, né? Se o ser humano, ele é descartável... Porque é isso, ele é uma coisa, ele é um gênero, né? Ele é substituível, descartável, coisa, né? Com perdão pelo neologismo, ele é matável, né? Ele é isso. Você joga fora. E essas pessoas, essas pessoas que são enganadas e militam por uma causa mentirosa, essas pessoas vão ser descartadas. É isso que elas têm de entender. Elas são fantoches, elas são né? fantoches. A próxima página é isso, né? É isso. Então, olha só, gente, vocês estão sendo vítimas de ideólogos. As feministas que dizem combater o patriarcado estão sendo vítimas e fantoches do patriarcado, porque os grandes milionários que mandam nessas ideologias são homens que ficam em cima do dinheiro, incentivando estudo sociológico. Esses sociólogos injetam ideias nos movimentos feministas, no movimento LGBT, no movimento negro. E aí essas pessoas estão fazendo exatamente o que aqueles que elas dizem combater estão mandando. Gente, isso é esquizofrenia. É esquizofrenia. Então, quando a gente está falando de ideologia de gênero, a gente precisa ser o mais honesto possível para dizer o seguinte: o gênero é uma subversão da realidade. Nós sabemos que o primeiro princípio, uma coisa ela existe. O gênero diz exatamente o contrário. Você não existe enquanto homem, enquanto mulher. Você é uma folha em branco. E as suas experiências com um poste, porque a gente tem aí os pansexuais, são mais de 30 gêneros que eu já nem sei mais contar. Não sei. Não tenho mais o nome de todos eles. E tudo isso é um desdobramento de uma ideologia que vai diluindo a identidade humana até você não ser mais nada. Como é que um nada consegue constituir uma família, consegue mover uma sociedade com criticidade, com destreza? Não tem. Então, a ideologia de gênero, ela é a bala de prata desses ideólogos que tentam chegar a todo custo naquilo que é a essência humana. O homem vai sendo desconstruído e não é à toa que você vê tantas pessoas hoje com crises identitárias. Não é, eu não estou falando de crise sobre sexualidade. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Professora, eu vou pedir para parar nesse ponto, claro, porque é exatamente esse o gancho que nós vamos fazer para o nosso próximo bloco, sobre essas crises que nós estamos vendo aí, mundo afora. Eu tenho certeza que você convive com pessoas com crise, nós conhecemos pessoas com crise, e infelizmente elas sequer são apenas com relação à sexualidade, e está tudo interligado. Fique aí, nós voltamos rapidinho para retomar esse assunto.